Olá, você já ouviu falar de cluster da saúde? Pois esse assunto agora vai estar aqui no da redação porque ele tem um impacto importante aí na busca de desenvolvimento de uma nova cadeia produtiva e geração de valor aqui no Rio Grande do Sul. A gente trouxe 2 convidados que estão participando ativamente dessa tentativa aí de criar, de construir essa nova frente de economia aqui no Rio Grande do Sul, que tem muito a ver com tecnologia. Participa aqui com a gente a Sandra Schaefer, que é a gestora executiva do projeto no Rio Grande do Sul, e o professor Cristiano Costa, que é da Unicinos, né, da área de desenvolvimento de tecnologia na Unicinos, e que também aí tem um papel importante que vai nos contar muito do que está acontecendo nesse setor. Sandra, eu queria só para a gente abrir, assim, dar uma situada rápida, o que é o cluster da saúde? Bem, o cluster de saúde, ele une, ou reúne, melhor, todos os atores envolvidos nessa cadeia da saúde. Ele reúne universidades, hospitais, empresas, desde startups até grandes empresas que nós já temos aqui no Rio Grande do Sul, parques tecnológicos, incubadoras e todos os talentos, a mão de obra que a gente já tem aqui. Então esse projeto começou em 2015, de uma forma, no início a gente fez um levantamento para ver o que a gente tinha e depois passou a organizar isso para a gente seguir em frente trabalhando no sentido de desenvolver uma nova economia no Rio Grande do Sul. Por que o termo cluster? Justamente para quem não, né, quem é da área de inovação e tal, até de certa forma conhece um pouco dessas estruturas, né, que se cria essas redes, né, mas por que cluster? Justamente cluster porque ele une todos os entes da cadeia. Ele une desde o início lá a empresa que produz o equipamento até o usuário final que está lá na ponta no hospital. Então todos os atores da cadeia, eles estão reunidos no Rio Grande do Sul. A gente tem todos esses atores e por isso a gente é um cluster. E a ideia de organizar, qual é a importância, Cristiano? Tu que é de setor, de tecnologia, e o que eu isso acho que muda, né? Extremamente importante, porque eu acho que o cluster tem a função de aproximar 2 áreas estratégicas. Uma é a área da saúde, com os hospitais, com as próprias empresas se envolvem na área da saúde, e a outra é da tecnologia. Então, hoje, de certa forma, a tecnologia está transformando, está impulsionando essa área da saúde. E esse cluster, ele nasce de 2 expertises fortes que a gente tem no Rio Grande do Sul em ambas as áreas, em todos os níveis que a Sandra comentou, desde startups, de universidades, de hospitais, até parques tecnológicos, cursos tradicionais de engenharia. Então, ele vem desse perfil, dessa junção, que de certa forma a medicina, eu costumo dizer que a medicina ainda ela é muito reativa e a tecnologia de certa forma tem nos ajudado a tornar essa medicina cada vez mais proativa, né, da gente tentar antecipar problemas. Porque tu falou engenharias, né? As pessoas têm ideia de que saúde, não, mas as pessoas têm ideia de que saúde, medicina, outras áreas mais assim na linha de frente ligada à saúde, que são essas áreas, mas por que engenharias são tão importantes? Como elas entram nessa proposta desse cluster? Bom, tem vários motivos, né? Eu costumo dizer que hoje a gente vive uma transformação, e isso vem de estudiosos da área, né? Tem um médico americano, que é o Eric Topol, que ele diz que a gente vive hoje uma revolução, né? Que como Gutenberg criou a prensa móvel e de certa forma transformou a divulgação do conhecimento, hoje a tecnologia está fazendo o mesmo efeito na saúde. Então os smartphones, os wearables, os sensores, isso está permitindo com que as pessoas comecem a monitorar seus comportamentos. Então os relógios inteligentes medem nosso batimento. Tem uma engenharia por trás. Tem uma engenharia por trás, mede nosso batimento cardíaco, nosso smartphone controla nossos movimentos. E tudo isso a Apple, traz uma das novidades que a Apple lançou foi o relógio. O relógio, né? O Apple Watch. Exatamente, né? De servir como, né, um elemento na cadeia. Para conectar, né? Um elemento na cadeia que nos ajuda a ter uma vida mais saudável, a fazer mais exercício, e tudo isso auxilia, né? Então a gente vê uma grande transformação aí. E a ideia de montar, e eu acho que também é um aspecto que a gente ouve falar cluster, ouve falar de arranjos produtivos locais, outro tipo, né, também de organização. Não é muito fácil também fazer isso, né? Não sei vocês que estão nessa caminhada, assim, para conseguir chegar nessa combinação e fazer que efetivamente isso gere resultados, que vocês têm observado, assim, que é fundamental? É um passo a passo, né? Para nossa surpresa, por se tratar do setor da saúde, tem sido mais fácil do que em qualquer outro APL ou qualquer outro cluster. Nós tivemos no início, lá em 2015,
diversas reuniões onde participavam mais de 200 pessoas na época, de mais de 50 entidades, pessoas que reservavam toda sexta-feira para se reunir, para trabalhar num mapeamento do que a gente já tinha, do que a gente queria como meta para curto, médio e longo prazo. E tudo que a gente previu nesse período, a gente está executando. Isso mostra de que a gente está no caminho certo. É difícil de fazer. Como a gente tem um cluster gaúcho, ele não é um cluster do município de Porto Alegre. Pois é, não vai ser delimitado, vai ser aqui, região metropolitana, não. Ele a limitação dele, ela é gaúcha. Gaúcha, é territorial mesmo. Territorial mesmo. Okay. Então, por ser um cluster gaúcho, a gente também teve que mapear as competências das regiões para verificar o que se adapta melhor. Por exemplo, se uma grande empresa estrangeira ou da Alemanha, porque a gente tem uma parceria com o Medical Valley, ou de qualquer outro país, desejar se instalar, aonde seria o melhor local? E aí a gente tem que saber que no município de São Leopoldo tem diversas peculiaridades que tal tipo de empresa é melhor que esteja lá. Tem outras características que outro tipo de empresa pode estar melhor alocada se estiver lá. Ao mesmo tempo que esse processo todo demanda esses estudos, ainda a gente tem que considerar o lado político. Cada município quer ser o cluster. Então, tem uma sede esse cluster já, que eu lembro que era uma das coisas não existe uma sede. É um cluster sem sede. E vai ser assim ou ainda... Por enquanto. Provavelmente, num futuro próximo, a gente crie uma entidade... não governamental, uma UCIP, ou não sei que nome terá, com um CNPJ próprio. Por enquanto ela não tem uma sede e ela tem funcionado bem assim, com essa gestão. E nós fizemos uma espécie de desenho, então, para mostrar aos municípios o que eles fazem para participar do cluster. Seria quase que uma pirâmide, aonde no topo da pirâmide estão os municípios que têm todas as características, que têm todos os componentes para participar de um cluster. Que são assim, que tenha uma universidade com cursos voltados para a saúde, que tenha empresas já que produzem para a saúde, que tenha universidades que façam pesquisa e desenvolvam produtos para a saúde, que tenham parques tecnológicos, que tenham incubadoras, enfim, esses são os principais pontos que o município deveria ter. No meio da pirâmide estão os municípios que têm alguns desses componentes. Então esses também fazem parte, né? E eles vão trabalhar para ter os outros componentes e cada vez crescer mais e atrair empresas ou desenvolver novos produtos ali. E na base da pirâmide estão aqueles municípios que a gente diz que tem vontade. Aqueles que têm vontade, muitos têm mostrado vontade. Só que eles não... no início, quando eles demonstram vontade, eles vêm conversar conosco, eles primeiro têm que entender o que é o cluster. Quando eles passam a entender o que é o cluster, eles veem que eles têm um trabalho árduo pela frente para pelo menos ter alguns daqueles componentes ali, para subir algumas escadinhas. Mas isso aí foi didático para que todos entendessem. E Cristiano, quer dizer, a Unicinos tem um papel bem importante aí, porque ela, de certa forma, a gente até já fez matéria, já veiculou no caderno Empresas e Negócios, né, do jornal, que pode ser conferido no site, né, quem quiser ler o conteúdo, que você tem a parceria com a Siemens Healthineers, que é o braço da Siemens, que é uma gigante, né, na área da saúde, que está voltada ao desenvolvimento, né, na área de saúde e outras áreas, né, na verdade. Esse braço é o braço voltado ao desenvolvimento de tecnologias em saúde. O que está acontecendo? Que pé que está isso já? E até para as pessoas entenderem, afinal, quanto já começa assim, a aparecer resultados desse projeto aí que está caminhando, né? Bom, eu sou professor e pesquisador e tenho atuado já há algum tempo nessa pesquisa de interseção da computação e da saúde. E nesse processo tenho coordenado um núcleo de pesquisa que chama Software Lab, Software Innovation Lab. E nesse núcleo a gente tem trabalhado muito em parcerias com empresas, a gente tem, no nosso DNA, o nosso programa é muito de computação aplicada, a gente trabalha muito em parceria com a indústria, a gente tem trabalhado com empresas da área de saúde, com hospitais. Então, ano passado eu estava na Alemanha no pós-doutorado e começou essa parceria então com a Siemens, e a gente articulou ela no contexto do nosso cluster de tecnologia e saúde. E a parceria, o que é? É a gente desenvolver, a gente trabalhar no Brasil com pesquisadores brasileiros, aqui no Rio Grande do Sul, pesquisadores gaúchos, em parceria com a equipe da Siemens da Alemanha e com a universidade
que fica no Medical Valley, que é a Frederick Alexander Universitat. Então a gente trabalha em conjunto para desenvolver inovações tecnológicas em salas cirúrgicas. Particularmente, não é qualquer sala cirúrgica que a gente está trabalhando, é o que a gente chama de sala cirúrgica híbrida. O que é uma sala cirúrgica híbrida, para explicar? Porque pode falar. É um termo bem complexo, mas são salas cirúrgicas modernas que, além de ter os equipamentos tradicionais, sala cirúrgica, iluminação, anestesia, mesa de cirurgia e tal, ela tem equipamentos avançados de imagem, como, por exemplo, um arco cirúrgico ou uma tomografia computadorizada. Então ela permite fazer uma cirurgia muito menos intrusiva, onde a equipe médica, que normalmente nesse tipo de sala ela é multidisciplinar, né? Ela vai tomar decisões em função das imagens, então ela consegue tomar decisões mais rápidas, fazer uma cirurgia mais precisa. Então, imagina uma pessoa que sofreu um acidente de carro, né, que vai para uma mesa de cirurgia, às vezes, vamos mandar para a tomografia antes para ver exatamente qual é a situação. Pode fazer tudo ali no mesmo local e tomar a decisão. Porque isso já tem, né, de alguma maneira... Já tem. Onde está o pulo do gato que vocês realmente estão focados? Então, essa sala, como ela tem esse caráter multidisciplinar, ela, além de ter um monte de equipamento, ela tem um monte de pessoas trabalhando. Então a gente está interessado no workflow, no movimento das pessoas e dos equipamentos dentro desse espaço. Então a gente quer otimizar esse workflow. Para isso a gente vai usar diversas tecnologias, câmeras, sensores, RFID, Bluetooth, e vai misturar, a gente vai fazer aí uma fusão dessas informações para gerar toda uma visualização dessa sala e, em função disso, poder otimizar o tempo de cirurgia, poder, no caso do paciente, diminuir os riscos para que... Eu acho que esse é um aspecto, né, bem interessante. Muito interessante. Afinal, onde que está quer dizer, o ganho para quem, afinal, é o grande alvo. Essa é a principal sempre, em qualquer projeto na área da saúde, a gente sempre pensar na pessoa. E qual é o investimento nisso? Assim, quer dizer, a Siemens está entrando com recursos, a universidade... A Siemens está entrando com recursos, a Siemens está financiando esse projeto, é um projeto sob encomenda para a universidade. Claro que também há um investimento da universidade, porque há pesquisadores envolvidos, há alunos de doutorado, então a gente tem alunos que vieram da Alemanha, que estão trabalhando, alunos de doutorado lá que estão trabalhando aqui na Unicinos, né? Estão num regime que a gente chama de cotutela, que ao se formar eles têm os 2 diplomas, o diploma da FAO e o diploma da Unicinos. A gente tem uma equipe aqui também e tem profissionais da Alemanha vindo, agora em agosto vem 2 profissionais. Tem equipamentos também que a Siemens está trazendo para o projeto, então eu comentei o arco cirúrgico, né? O C-Arm, a gente está recebendo e é um projeto que a tendência em termos de resultados, né? Em termos de meta, assim, para começar a apresentar, né, o que seria essa... Esse é um projeto de 3 anos, né? Claro que a gente espera que seja um primeiro projeto, a gente já vem conversando sobre outros projetos com a Siemens, né? E com outras empresas alemãs, então em breve talvez novidades, né? Mas particularmente com a Siemens, sim, a gente vem conversando, então claro que é um primeiro projeto em parceria Unicinos-Siemens e como todo primeiro projeto é uma forma dos parceiros se conhecerem, né? E se aproximarem. Porque isso é uma coisa que vocês falaram muito dos alemães, né? Por que os alemães são tão perto da gente, tão juntos, né, nessa, digamos, essa jornada aí para conseguir concretizar esse cluster, assim, Sandra, é uma coisa que as pessoas entenderem e até o que já está aí rolando que já auxiliando a empresa. O cluster iniciou justamente por uma provocação ou uma iniciativa do Medical Valley, que é um cluster alemão onde estão 500 empresas. Tá? Para as pessoas entenderem, o Medical Valley, comparando, dá para dizer que é como se fosse um vale do silício, um dos vales do silício ligados à área de engenharia da saúde. Né? A inspiração do nome foi por causa do... Então ele tem essa, é um dos maiores hoje no mundo, realmente, fica na região da Alemanha, abaixo de Frankfurt, né? Na Bavária, na região de Nuremberg. E o ano passado a gente acompanhou, inclusive, só para completar, o governador do estado esteve, né, na Alemanha, na missão, e um dos, primeiro, digamos, no pontapé inicial da missão foi uma formalização, né, de uma parceria com o Medical Valley para aí startar e até isso eu queria que continuasse. Deixa eu então situar um pouco também no tempo isso. O Medical Valley ele tem um projeto de internacionalização. Eles têm recursos, inclusive, para fazer essa internacionalização e eles optaram por fazer essa parceria com 3 países: China, Estados Unidos e Brasil. E no Brasil, o local escolhido foi o Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos, ou temos,
os principais componentes que eles desejavam, que era toda essa expertise das universidades, do desenvolvimento de pesquisas, de projetos, hospitais com certificações internacionais, que nós temos o maior número de hospitais no Brasil com essa certificação internacional. Né? O Rio Grande do Sul e Porto Alegre, talvez principalmente, tem uma condição única no Brasil nessa área da saúde, né? Isso é um aspecto que pouca gente às vezes se dá conta, mas... Por um lado, a gente tem os hospitais certificados, como a Sandra comentou, tem bons hospitais públicos, bons hospitais privados. Tem uma combinação bem universidades, né? Cursos de medicina tradicionais. Exatamente. Então, logo no início, quando nós estávamos ainda na fase de namoro, eu diria assim, de conversação, o governador Sartori disse: eu quero ir lá conhecer esse local para ver se a gente realmente vai investir, vai desenvolver um projeto. E aí ele foi conhecer o Medical Valley, isso foi em 2015. E a partir desse momento, aí eles assinaram lá um memorando de intenções. Esse memorando ele só diz assim: eu gosto de você. Seria esse o... É um contrato pré-nupcial, digamos, talvez. Então, é um namoro. Então, a partir desse... Não tem aliança ainda. Desse início é que nós começamos, sim, aqui, todo esse movimento, e envolvendo tantas pessoas, tantas entidades, tantos hospitais, enfim, que se tornou tão grande agora. E para que o Medical Valley nos passe todo o seu conhecimento, todo o seu know-how, nós assinamos um contrato financiado pela CAPES, e que foi essa assinatura que você participou no ano passado. Estava inclusive o presidente da CAPES. Exatamente, porque ele envolveu também a CAPES, e porque ela, sem ela nem teria sido possível, mediante toda a situação financeira que o Estado vive, né? Então a CAPES... E tomara que agora a situação do governo federal e contingenciando recursos também não afete o fluxo. Com certeza. Porque a CAPES é um órgão do Ministério da Tecnologia. A gente tem outras coisas mais para frente para acontecer, e a CAPES já sinalizou que sim, que ela é nossa parceira para esse desenvolvimento. E aí a gente começou a trabalhar esta parte da parceria com o Medical Valley, que tem um cronograma de trabalho de 2 anos, né? E aí envolve uma série de coisas. Eles têm que nos passar o modelo de startups deles, o modelo de incubadoras, porque eles têm uma forma diferente de trabalhar, que faz com que a gente tenha que repensar aqui muita coisa. O gaúcho não é acostumado hoje, o empresário gaúcho, vamos dar um exemplo, a receber dentro da sua empresa pesquisadores, desenvolvedores, como a Unicinos tem. Por mais que exista uma lei de inovação no Rio Grande do Sul que inclusive preveja que se possa ter e isso ser custeado por meio de incentivos. Lá no Medical Valley isso é uma coisa normal de acontecer. Os doutorandos vão para dentro da empresa desenvolver novos produtos, né? Isso é uma coisa bem natural, né? Certo. Então não só esse formato, mas toda essa mudança de paradigma, ela tem que acontecer. Então, por isso que é um projeto a longo prazo e que, à medida em que a gente vai avançando, a gente já vai notando um pouquinho a mudança. Bom, a gente tem outros assuntos, certamente a gente não esgota aqui. Acho que a gente podia, daqui a umas semanas, voltar, inclusive daqui a pouco até trazer outras empresas, né? Tem novidades aí de empresas se aproximando aqui, gaúchas, porque começam a ver, né, similaridade, possibilidade de atuar juntas em termos, né, de suas, desenvolvimento de tecnologias. Missões também que já aconteceram, que vão acontecer, e a gente podia, fazer um cluster de saúde ponto 2, né? E só para terminar aqui com vocês dois, o Medical Valley digamos assim, é um parâmetro em termos de modelo que me parece que na Alemanha realmente conseguiu mostrar êxito, né? A gente consegue trazer aquele modelo para cá ou vai ser uma adaptação? Vocês acham? Só pra gente fechar. Eu acho que a gente tem o nosso modelo próprio, né? A gente está construindo um modelo gaúcho, né? Mas sempre que a gente vai construir um modelo, é sempre bom ter parceiros e ter benchmark. Então, eu acho que o Medical Valley ele tem esses 2 papéis, né? Ele nos ajuda como parceiro, como a Sandra falou, tem essa questão de um processo que eles têm, que a gente está aprendendo e que também nos ajuda, mas a gente tem o nosso modelo gaúcho, a gente tem que construir o nosso modelo com os nossos parceiros. Então,
Por um lado, eu acho que é interessante, eles têm uma expertise muito boa, mas o alemão não é o brasileiro, aliás, o gaúcho não é o alemão, né? Mesmo que tem alemães aqui também já é um alemão que já se transformou. Tá então, bom. Eu acho que tem desafios, a Sandra falou, essa questão justamente da empresa abrir as portas para a universidade, e também, eu acho, por outro lado, algumas universidades, a Unicinos tem isso no DNA, mas algumas universidades têm dificuldade em receber a empresa. Então, acho que a gente tem que aprender. Tá. E tem que aprender e tem que trabalhar a várias mãos para poder crescer. Os próprios hospitais também têm que ficar com um olhar voltado para as nossas empresas e não só para as empresas de fora. Muitas das nossas empresas aqui vendem para hospitais de São Paulo, grandes hospitais, Sírio-Libanês, Einstein, e não vendem para os nossos aqui no Rio Grande do Sul. Então tudo isso é uma mudança, que tem que acontecer, né? Então tá. E a gente, só ressaltando como final, que a gente escolheu não se chamar Medical Valley Brasil justamente porque a gente é um cluster gaúcho, um cluster do Brasil com as nossas peculiaridades, com a nossa realidade, e assim a gente também pode fazer parcerias com clusters de outros países lugares, ainda trazendo o conhecimento de outros. Então tá, legal, acho que já fica aí a pauta encomendada para a próxima, para a gente falar o que vai acontecer até o final do ano e também trazer a experiência aí que já vem na carona aí desse movimento que já, sei lá, mais 2 anos, vai fechar 2 anos que está acontecendo. Obrigada, Sandra. Obrigada, Cristiano. Obrigada pela oportunidade. Fica por aqui.